Olá alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e vou falar nessa aula sobre as características naturais da Ásia, dando ênfase para o relevo e a hidrografia. Essa aula é um projeto de parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. E para falar do relevo da Ásia, primeiramente é importante nós lembrarmos de algumas formas do relevo que são importantes. Aqui você tem oceano e aqui a praia. E nessa região praiana, onde você está ao nível do mar, ou seja, do mesmo nível do mar, na mesma altitude do mar, uma área de planície, que nós chamamos de planície litorânea. Tá? Indo para o interior do continente, você vai ter algumas elevações do relevo, que vão estar já acima do nível do mar, e que nós vamos chamar de planalto, que é isso aqui. As morros e as colinas são tipos de planalto. E aí, indo para o interior do continente, você pode ter rebaixamentos do relevo e depois um outro planalto. E entre os dois planaltos você vai ter o que a gente chama de depressão, que é isso aqui. Então a depressão ela vai estar no interior do continente, nesse caso, entre planaltos. Tá? Então ela vai ser mais baixa que esses planaltos. Então nesse caso, se ela for mais baixa que os planaltos, porém estiver acima do nível do mar, nós chamamos de depressão relativa. E quando ela está entre planaltos, mas está abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta. Dentro dos planaltos encontrados no interior do continente, você pode ter elevações muito mais elevadas aí que o planalto, que nós podemos chamar de montanhas. E o conjunto de montanhas a gente chama de cordilheiras. Tá? No caso das planícies, elas não vão acontecer apenas no litoral, elas também podem ocorrer no interior do continente, em áreas de depressão, onde você pode ter um rio passando aqui no meio, e que nós podemos chamar isso, então, vai formar o que a gente chama de planície fluvial, ou planície ao redor do rio. Tá legal? No mapa ao lado, nós temos esse mapa físico do continente asiático, onde você vai ter, né, a representação da altitude do relevo asiático. Então, nessas regiões com a coloração escura, marrom escura, vai predominar a altitude mais elevada, que é acima de 4.000 metros. Conforme você vai clareando esse tom de marrom até chegar no amarelo e verde, você vai reduzindo essa altitude até chegar a zero nas áreas litorâneas. Então toda essa área verde aqui do mapa seriam áreas de planície. As áreas escuras, marrom escuro, marrom claro, seriam áreas de planalto, como nós temos aqui, regiões mais altas, e também áreas de cadeias de montanhas, né, de cordilheiras. Aqui nessa região central você concentra a maior cordilheira de montanhas do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia. Entre elas você vai ter o Monte Everest, que é a montanha mais elevada do planeta. E aí o relevo, né, segundo a coloração, vai esclareando, vai ficando mais baixo. E aqui nas áreas verdes, as áreas de planície. Então o continente asiático tem essa característica, né? Tem regiões muito elevadas, muito altas, mas no seu interior você também vai ter, e ao redor dela você vai ter áreas de planície, regiões mais baixas. Tá? Nesse outro mapa nós temos essa representação, né, dessas regiões mais altas e mais baixas. Por exemplo, as altas montanhas, que seriam essas áreas em marrom escuro, que é as áreas de planalto. As montanhas, que são montanhas um pouco mais baixas que essa, nessas regiões aqui marrom claro. As terras baixas, que representam as planícies. As bacias sedimentares e depressões, que são essas áreas em verde, depressões como essa aqui. E as bacias sedimentares é onde você tem o depósito de rocha sedimentar, predomínio de rocha sedimentar. E as terras altas, que são essas áreas em laranja, pouquíssimas, são os relevos mais elevados, onde você vai ter as grandes montanhas como o Himalaia, por exemplo. Para a gente entender a cordilheira do Himalaia, a cordilheira do Himalaia, vamos entender aqui esse mapa, onde nós vamos ter a localização dos pontos mais elevados do planeta, as maiores montanhas. E aqui você vai ter entre elas o Monte Everest, com 8.850 metros, que é o monte mais alto do mundo, que está aqui na Ásia. Aqui você vai ter um perfil topográfico. O que era isso? É como se você estivesse vendo o relevo de frente. Tá? Então aqui você vai ter o litoral da China, a planície litorânea chinesa aqui. E você vai percorrer todo o continente até passar pelo Everest e chegar
no litoral indiano. Então era como se você pegasse esse mapa e fizesse aqui, saísse daqui, passasse por aqui e terminasse aqui nesse litoral. Então aqui você vai ter planície litorânea, e aí conforme você vai indo para o interior do continente, o relevo vai aumentando, vai se elevando. Tá? Então conforme a gradação das cores vai mudando e chegando ao marrom, você vai ter o relevo mais elevado. Aqui no caminho você vai ter um vale, que é o vale do Huanghe, ou Rio Amarelo, que é um dos principais rios da China, e você vai ter aqui uma planície fluvial. Conforme você vai indo, você vai aumentando a altitude do relevo, você vai chegar aqui no Planalto do Tibete, que está a 4.000 metros de altitude nesta região do mundo, região do Tibete. Indo em direção ao Monte Everest, você vai ter aqui uma depressão, né, onde você vai ter o rio Brahmaputra, o vale do rio Brahmaputra, na Índia. E depois você vai ter a elevação do Everest, que é o maior, o ponto mais elevado do planeta, a 8.850 metros. Depois, continuando a viagem, você vai ter um rebaixamento do relevo, até você chegar nessa região da planície Gangética, onde você vai ter a planície do rio Ganges. E aí você vai continuar, vai ter uma elevação um pouco menor, né? Essa parte aqui nessa cor chega no máximo a 500 metros, até chegar em outra área de rio, né? O da Namada, na Índia. E depois você continua a viagem com cadeias de montanhas menos elevadas que o Himalaia, até chegar ao litoral indiano, onde você vai ter a planície litorânea no Oceano Índico. Então você fez essa viagem aqui. Tá? Então aqui mostra a diferença do nível de elevação do Everest e do Planalto do Tibete para os outros relevos aqui da Ásia. Tá? Isso aqui é uma representação vista de frente disso que nós vimos nesse outro mapa, onde você tem a cordilheira do Himalaia, é bem mais escuro, é bem mais alto do que nessas outras regiões ao redor. E aqui nós chegamos à região do Mar Morto. Se a Ásia possui as maiores cadeias de montanha do mundo, os pontos mais elevados, ela também possui a maior depressão mais profunda do mundo, né? Que é o Mar Morto. Então aqui você tem o Mar Morto, ele fica nessa região da Ásia aqui, no Oriente Médio, em Israel, nesse país. E aí você tem o Rio Jordão, que nasce por aqui ao norte, ele percorre de norte a sul, e aí ele desemboca no Mar Morto, nessa depressão, que é uma depressão absoluta. Então o que acontece? Aqui você tem o litoral do Mar Mediterrâneo, que está aqui. Então daqui até o Mar Morto você vai ter umas elevações, e quando você chega no Mar Morto você vai ter essa depressão. Tá? E aí a água do Rio Jordão vai ser depositada aqui nesta depressão. O que acontece? O nível da água do Mar Morto é esse aqui. O nível do Mar Mediterrâneo, que é o que está aqui, é esse aqui, essa linha pontilhada. Ou seja, há uma diferença de 426 metros para baixo, ou seja, de profundidade do Mar Morto. Então ele está a 426 metros abaixo do nível do mar. Significa que o Mar Morto está numa depressão absoluta. Tá? E aqui você tem um perfil topográfico do Rio Jordão até chegar no Mar Morto. Então ele nasce aqui, o Rio Jordão, uma área elevada, no Monte Hermon, 2.750 metros de altitude, e pela lei da gravidade ele vai percorrendo, vai descendo essas áreas baixas, ele vai pegar velocidade, impulso e correr até chegar no Mar Morto, onde ele vai desembocar. Tá? Então os rios eles têm essas características de percorrer de áreas mais altas para áreas mais baixas, por isso que o rio sempre está em movimento. E aí nesse caso, o Rio Jordão vai abastecer o Mar Morto, que é a maior depressão periférica do mundo, desculpa, a maior depressão absoluta do mundo, e que está mais baixo, tem um relevo mais profundo do planeta. Outra questão, quando nós falamos da Ásia, é a questão dos terremotos, dos abalos sísmicos. Vários países asiáticos, como o Japão, a Indonésia, Filipinas, Malásia, estão nesta região chamada de Círculo do Fogo do Pacífico, que é uma região que abrange desde a Nova Zelândia, várias ilhas do Pacífico, aqui na Ásia, passando pelo litoral americano,
do lado do Pacífico, até o Chile. Toda esta área destacada no mapa é uma área onde você tem a maior quantidade de abalos sísmicos, de terremotos do planeta. Por quê? Porque é uma região onde há encontro de várias placas tectônicas. Em destaque, a região aqui onde está o Japão, né? O Japão está sobre 4 placas tectônicas. É um encontro de 4 placas tectônicas, fazendo com que essa região seja a região que registra a maior quantidade de terremotos do planeta. Mas há outras regiões também onde você tem muita ocorrência de abalo sísmico. Além de você ter terremotos, essas regiões também são caracterizadas por ter muitos vulcões. Então aqui você vai ter em toda essa extensão muitos vulcões, muitos ativos até hoje. Essas linhas azuis que estão aqui representam as fossas marítimas, tá? O que é uma fossa? É uma área do oceano que está com uma grande profundidade, devido ao fato do fundo oceano, do relevo oceano, ter depressões. Então aqui você vai ter um destaque para essa aqui, que é a Fossa das Marianas, próxima às Filipinas, que é o local mais profundo do planeta Terra. Está a 11 mil metros de profundidade. Então todas essas áreas aqui destacadas, essas linhas azuis, você vai ter grandes fossas marítimas. E o maior delas é a Fossa das Marianas, próximo das Filipinas. Então, por conta disso, essa região da Ásia, aqui formada por essas várias ilhas, é uma região que sofre muito com problemas de terremoto, tsunami e vulcanismo. E para falar sobre a hidrografia da Ásia, nós temos que levar em consideração o tipo de relevo. Como eu falei para vocês, nesse mapa, você tem aqui nesse relevo pontos mais altos, nessa parte mais escura, e os pontos mais baixos nas áreas esverdeadas. Significa o quê? Que os rios eles vão nascer nessas regiões mais elevadas e vão correr em direção às áreas mais baixas, que são essas áreas verdes. Que é exatamente o que acontece aqui. Por exemplo, você tem aqui o Tigres e o Eufrates que nascem aqui e vão percorrer essa região de norte a sul. Então eles vão nascer nesta região, ou seja, uma região montanhosa, e vão percorrer até essa parte verde do mapa, onde está o ponto mais baixo. Aqui você tem, por exemplo, os rios Sirdária e Amudária, que estão indo para a região do Aral, que é aqui, no Mar de Aral. Eles vão nascer nessa região montanhosa e vão percorrer essa área de planície até o Mar de Aral. Aqui você vai ter a região dos Rio Indo, Brahmaputra e o Ganges, que vão nascer mais ou menos aqui, ó, nessa região, onde você tem um relevo bem inclinado, e vão percorrer essa área de planície, ou seja, onde o relevo é mais baixo. Aqui você vai ter o Himalaia, que é o maior cordilheira de montanhas do mundo, vai ser onde vai nascer rios como o Huanghe, né, que é o rio amarelo, o Yangtze, que vai passar para cá, que é o rio azul, vão cortar a China, e o Mekong, que é o rio que vai abastecer o Sudeste Asiático. Tá? E aqui nessa região mais ao norte, onde você tem a Sibéria, você também tem áreas de planalto, regiões elevadas, onde você vai nascer, vão ser as nascentes dos rios Obi, Yenisei, Lena e o rio Amur, que vão nascer nessas regiões e vão ir em direção ao norte, essas regiões verdes, onde o relevo é mais baixo, e desembocar aqui no Oceano Glacial Ártico, que é aqui. Eles vão fazer esse caminho aqui. Esses 3 rios que são importantes para a Sibéria vão ficar a maior parte do ano congelados, devido ao clima muito frio desta região. Tá? Então, quando nós falamos de hidrografia, antes é importante você fazer uma análise do relevo, porque é o relevo que vai determinar o curso do rio, para onde o rio vai correr. Então, os rios sempre nascem em regiões mais altas, e aí eles vão correr para as direções mais baixas do relevo. Tá legal? Então, esses aqui seriam os rios principais da Ásia, onde você vai ter o surgimento das grandes civilizações, como por exemplo a Mesopotâmica aqui, a indiana aqui na região do Vale do Ganges, e a chinesa aqui na região do Vale do Rio Huanghe. Tá? Então aqui você tem as referências bibliográficas dessa aula, e a gente chega no fim da aula. Até a próxima, pessoal.